12 fatos interessantes sobre a Roma Antiga e os antigos romanos. O Império Romano é conhecido por sua cultura, arquitetura, literatura e uma longa história de guerra e traição. No vídeo de hoje, veremos 12 fatos interessantes sobre esse grande império. Número 1. Rômulo e Remo nunca existiram. Depois que o irmão do rei Numitor, Amulio, deu um golpe que colocou seu irmão na prisão, a então princesa Réa Sílvia foi condenada à castidade. A ideia de Amulio era que seu irmão não tivesse descendentes. No entanto, segundo a lenda, ela teve filhos do deus grego Ares, ou Marte. Quando o rei tirano Amulio soube do nascimento de Rômulo e Remo, ele jogou os dois pequeninos no Tibre. Os dois foram arrastados pela correnteza e encontrados por uma loba que os amamentou até serem encontrados por Faustulo, um pastor. Número 2. Na Roma Antiga, um escravo liberto tornava-se cidadão, mas ainda não totalmente livre. Em resposta a esse ato de bondade, o novo cidadão devia trabalhar gratuitamente para seu antigo senhor, votar nele nas eleições, acompanhá-lo a lugares públicos e lhe deixar parte de seu patrimônio. Se essas condições não fossem atendidas, o indivíduo podia se tornar um escravo novamente. Por outro lado, os filhos de escravos emancipados nasciam cidadãos plenamente livres. Número 3. Na Roma Antiga, um criminoso podia ser punido e obrigado a lutar contra um animal no Coliseu, como por exemplo um leão. Este foi exatamente o destino que o imperador Galiano reservou para um comerciante que vendeu joias falsas para sua esposa. No entanto, quando o vendedor se preparava para a batalha, uma galinha saiu de uma gaiola em vez de um leão, causando risos na plateia. Galiano continuou dizendo: ele trapaceou. Trapaceei do mesmo jeito, antes de liberar o vendedor. Curiosamente, o gesto do polegar para cima não significava perdão. Na verdade, esse gesto indicava que o gladiador, ao contrário, não devia sair vivo, independente da direção, para cima ou para baixo. Para salvar a vida do gladiador, mostrava-se o punho. Número 4. Importância cultural dos aquedutos romanos. Os aquedutos romanos eram grandes estruturas que transportavam água, afastando as pessoas da agricultura. No final do século III, Roma era abastecida de água por 11 aquedutos, com quase 800 quilômetros de extensão. Com a ajuda dessas estruturas, as cidades não dependem mais da agricultura de subsistência. Assim, pode-se concentrar em artes, política, engenharia, artesanato e indústrias profissionais. Aquedutos que usavam a gravidade para mover a água foram os feitos surpreendentes que permitiram o crescimento do Império Romano. Número 5. Ter sobrancelhas juntas era algo que homens e mulheres apreciavam muito. Os romanos tinham isso como um sinal de que uma pessoa tinha um intelecto elevado. Então, para parecer mais inteligente, os romanos desenhavam sobrancelhas com fuligem ou colavam sobrancelhas falsas feitas de pelos de animais. Número 6. A crença de que o sangue dos gladiadores tinha o poder de curar a epilepsia. Os antigos romanos tinham algumas práticas médicas muito loucas. Uma delas era a crença de que o sangue de gladiadores tinha o poder de curar a epilepsia. Eles acreditavam tanto nesse poder de cura que, quando um gladiador morria e era retirado da arena, os vendedores ofereciam seu sangue ainda quente à multidão. Por volta do ano 400 depois de Cristo, quando a luta de gladiadores foi proibida, as pessoas se voltaram para o sangue de criminosos executados. Número 7. Na Roma Antiga, os canhotos eram considerados azarados e não confiáveis. Em nossa língua a palavra sinistro, que costumamos associar a coisas negativas, na verdade vem do latim, que significa à esquerda. Com o tempo, a superstição associada aos canhotos transformou a palavra em um termo ideal para definir coisas indesejadas. No entanto, gladiadores canhotos eram considerados especiais. A vantagem é que eles eram treinados para lutarem com lutadores destros, mas seus oponentes não eram acostumados a enfrentarem gladiadores sinistros, ou seja canhotos, e assim ficavam mais vulneráveis a ataques com mão esquerda. Quando a luta envolvia um gladiador canhoto, isso era destacado nos anúncios da luta. Número 8. Os antigos romanos eram um povo muito limpo. Os romanos eram um povo muito limpo, embora bebessem sangue de gladiadores.
e clareassem os dentes com urina. Eles costumavam se banhar com frequência em banhos públicos. Em Roma, havia duas fontes principais de água: água potável de alta qualidade e água inferior para banho. Em 600 a.C., o rei Tarquínio Prisco decidiu construir um sistema de esgoto sob a cidade. O sistema que desaguava no rio Tibre provou ser tão eficaz que ainda hoje é usado, embora seja conectado com a rede de esgoto moderna. De fato, o sucesso foi tão grande que logo foi imitado por todo o Império Romano. Número 9. A durabilidade das estradas romanas. As estradas romanas foram construídas para viagens, comércio e para a manutenção do controle sobre os vastos territórios do Império. Elas facilitavam o rápido envio de tropas quando necessário. O principal objetivo de uma estrada era conectar duas cidades, muitas vezes separadas por centenas de quilômetros, o mais retas possível. Mesmo quando a estrada era forçada a se desviar do seu curso, os romanos geralmente optavam por curvas fechadas e zigue-zagues entre as maiores para manter seu traçado reto. As estradas romanas foram construídas primeiro colocando os meio-fios, cavando uma longa trincheira na largura da estrada e cobrindo-os com pedras ou cascalho. A camada de cascalho era compactada e camadas mais finas de cascalho era adicionada. Número 11. Quem foi o imperador que reinou por mais tempo? O fundador do Império Romano, Caio Otávio Turino, conhecido simplesmente como Otaviano ou Augusto, ele reinou de 27 a.C. a 14 d.C. e teve o reinado mais longevo. Foi um reinado de cerca de 41 anos, se considerarmos sua nomeação oficial, junto ao Senado, como imperador César Divi Filius Augustus, em 27 de janeiro a.C. A fórmula Augustus, que significa digno de respeito e honra, tornou-se uma concessão do poder imperial. No mesmo ano, Otaviano recebeu poderes proconsulares por 10 anos, e depois tornou-se vitalício em 23 AC, assim como o cargo de tribuno da plebe. Ele também recebeu o título de príncipes, primeiro cidadão, e o direito de negociar com quem quisesse e de declarar guerra ou fazer a paz com qualquer povo estrangeiro. Número 12. Os bebês em Roma eram tratados de maneira estranha e dura. No primeiro mês, a criança era enfaixada do pé ao pescoço, pernas e braços presos, para endurecimento. No segundo mês, apenas o braço direito era afrouxado para não ficar canhota. Diariamente o bebê recebia um banho frio para não ficar flácido. Em seguida, ele recebia uma massagem facial e corporal. Aos 3 anos, a criança era separada de sua ama de leite, a mulher que amamenta. Dissemos criança, mas na verdade, nem isso era considerada. Ela só era considerada como tal quando aprendia a falar, comer e andar. Ela então recebia um coração de ouro ou couro. Podia ser uma bola, que era pendurado em seu pescoço. Continha uma figa ou amuleto que afastava os maus espíritos. No entanto, apesar da ampla disseminação, a lenda é apenas isso. Estudiosos afirmam que o nome Rômulo pode ter sido inventado para combinar com o nome da cidade que ele viria a fundar em 21 de abril de 753 AC, antes de matar seu irmão.